Nesse vídeo eu vou falar do episódio 18 de Sousou no Frieren. Então vamos lá. Finalmente o grupo chegou em Oisaston. Mas primeiro... Tivemos uma conversa explicando e mostrando pontos importantes para a história. Primeira explicação que o Planalto Norte já é uma região com monstros perigosos. E a obrigação de ter um mago de nível 1 não é apenas pelo poder de enfrentá-los, mas também pelo conhecimento de como fazer isso. Então a história já indica que eles terão problemas lá. Mas que novidade! Mas a Frieren disse que antes você também precisava de um clérigo habilidoso para passar essa região. Se o sacerdote não é mais obrigatório, no passado a região devia ser pior. Mas isso não elimina o perigo atual. No meio da conversa, a história destacou algumas das características da Frieren. Quando ela foi comparada com uma maga idosa, foi mal. Deve ter sido uma das primeiras vezes que ela ficou realmente irritada por ser chamada de velha. Isso reforça a ideia de que, apesar da idade, a Frieren deve ser uma elfa jovem. Além disso, lembrar do Stark chamando ela de velha idiota mostra que ela é rancorosa. E finalmente, a história confirmou que a Frieren é um pouco complexada com o desenvolvimento do corpo dela. Puxa vida, mas que vista! Ou não. Sinceramente, ela devia parar de se comparar com a Fer e se orgulhar das próprias qualidades. Ao mesmo tempo, eles falaram um pouco sobre o poder dos personagens. O mais irônico foi a visão de poder da Fer. Ela não se acha boa o bastante para ser uma maga de nível 1, mesmo que a reação da Frieren diga o contrário e ela seja dita como uma das candidatas com potencial no exame. E mesmo que a Frieren saiba que ela deve ter mais mana e treinamento que todos os outros candidatos, a experiência fez ela entender que não dá para confiar só nisso. E é estranho a Fer ainda não ter entendido isso, já que ela venceu um demônio que teoricamente era superior a ela, por suprimir a mana, e atacar muito rápido. E logo depois da Frieren contar sobre as derrotas dela para humanos, a história mostra a Ilbero. E dá para perceber duas coisas. Primeiro, o povo vai chamar ela de Uber. Segundo, mesmo que a Frieren seja forte e experiente, ela vai ter problemas. E essa garota é um deles. A história quase expôs ela da forma mais simples possível, um ataque de bandidos. Mas a autora preferiu uma abordagem de criar suspense ao invés disso. Fazendo o Crafto derrotá-los, a história trouxe de volta um personagem que a gente gosta, mesmo que muito rápido, e ainda aumentou as expectativas quanto às habilidades da Yutaro. Ela pode dilacerar alguém, e um herói lendário reconheceu tanto suas habilidades quanto o instinto assassino. E considerando que ela acabou no time da Fer, esse grupo vai ter problemas, já que ela é uma psicopata e a Fer uma boa menina. Muito obrigado, muito obrigado. Já a cena da inscrição não podia ser melhor. A Frieren já estava procurando uma desculpa para não participar do exame, e quase conseguiu. Mas ela foi convencida por um dos maiores argumentos do mundo. Alimento. Minha única reclamação é que agora eu fiquei ainda mais curioso sobre o significado do emblema sagrado, já que o velho mostrou que essa bugiganga é realmente impressionante. Ele pode ser de antes da Frieren conhecer a Flame, já que na época ela já era forte, mas provavelmente deve ser algo ligado à mestra ou a uma certa elfa. E o melhor é que o emblema mostrou o desenvolvimento da Frieren. No passado, a reação dos companheiros ao emblema deixou ela muito brava. Claro, ela mostrou algo muito animada e eles nem ligaram. E mesmo que eles ainda não fossem muito unidos, a reação dela foi exagerada. Mas atualmente ela entendeu melhor como aceitar a realidade e os sentimentos dos companheiros. Que coisa mais linda! A cena da biblioteca deve ter sido uma das mais expositivas até agora, mas não foi ruim. Eles passaram as informações sobre os magos com a justificativa da Frieren ter que aprender o básico sobre a associação para o exame, e reforçaram o quanto ele seria difícil, além de darem uma informação nova. A quantidade de magos atualmente é menor do que no passado. E eu nem tinha reparado que a história quase não mostrou outros magos além da Frieren e da Fer. Ih, mas que burro! Antes eu disse que os demônios deviam ter atacado a vila da Frieren por temer o potencial mágico dos elfos. Mas considerando que agora a quantidade de magos é menor, ou os demônios focaram eles por ser uma ameaça em potencial, ou o amor à magia fez eles acreditarem que são a única raça que tem o direito de usá-la. O que reforçaria a ideia de que os demônios em Frieren são uma representação do puro mal. Com certeza. Quanto ao time skip de 2 meses, nós vimos várias cenas de treinamento e 2 que valem a pena comentar. Primeiro, a cena de Frieren que me deixou mais puto até agora. Eles comemoraram o aniversário da Frieren fora de tela. É só isso? Como assim só isso? Até agora, os episódios de aniversário sempre tinham sido usados para melhorar a relação dos personagens ou aprofundar eles. E eu realmente espero que eles mostrem o aniversário da Frieren no futuro, porque seria ótimo ver como ela reage a ficar mais velha e como foi a primeira festa com o grupo dos heróis. Segundo, finalmente deu para entender porque a Frieren não consegue acordar cedo. Ela gasta todas as energias do sono durante a noite. E sim, já dava para ver que ela se mexia muito durante a noite, mas agora eu sinto ainda mais pena da Fer.
Isso tá ficando ridículo. Quanto à abertura do exame, eles nos apresentaram os outros magos que potencialmente vão ser importantes nessa história, e reforçaram como a Frieren seguiu uma vida sem chamar atenção. Mesmo que tenham percebido a experiência dela, ninguém sabe da sua real quantidade de mana, que ela derrotou a Aura, e nem que ela é a maga do grupo dos heróis. A Flame ficaria orgulhosa. O que realmente chamou atenção foi a seleção dos grupos. A Fer caiu com uma maluca, enquanto a Frieren estava preocupada de causar uma boa impressão, e acabou com 2 paspalhas. Eu tenho azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Quanto ao primeiro teste, parecia algo bem simples, pegar um pássaro. Mas considerando a resistência e a velocidade do bicho, isso pode ser um pouco complicado, e principalmente, era melhor adestrar essas coisas e usar contra os demônios. Sério, dá uma olhada de como seria. E se já não fosse difícil pegar o bicho, a Frieren ainda vai precisar lidar com as tentativas de roubo e 2 mulas. Falando delas, a Lavinia e a Kanye são as típicas amigas que parecem se odiar. Muito. Mas muito. Mas muito mesmo. Mas muito. Já deu. Mas pelo combo de magia e a cena do penhasco, dá pra ver que a amizade delas é verdadeira. Tanto que a Kanye chama pela Lavinia quando tá em perigo, quanto a Lavinia chuta a Kanye do penhasco... Não, pera. Volta. Força a Kanye em uma situação difícil para ela seguir em frente. Quanto às 2, não vimos muito da Lavinia, mas ela tem mais resistência física e realmente é mais habilidosa. Ela percebeu tanto os pássaros monstruosos quanto a diferença de poder da Frieren. Pela conversa no penhasco, ela parece ser mais rígida e isso deve vir da criação dela. Mas ela não parece uma pessoa sem emoção. E assim como a Aline, ela mostrou que se algumas das roupas fossem um pouco mais modernas, o visual do anime seria muito mais legal. Cara, esse cara me lembra um tarado. Enquanto isso, a Kanye não causou uma boa primeira impressão. Ela parece uma pessoa bem mais emocional e cabeça quente, tentando pegar o pássaro sem nem pensar 2 vezes ou ter um plano. No geral, ela se mostrou emotiva e covarde, além de falhar na hora do aperto. E mesmo que isso pareça algo ruim, isso vai dar para ela mais chances de crescer na história. Principalmente pela história mostrar que ela é uma personagem positiva e esforçada. E em certo ângulo, ela tem potencial. Visão relaxante. Não, pera, essa parte era para ser séria. Ela percebeu alguma coisa na barreira. Mesmo que nada possa atravessar, parece que parte do som passa. Provavelmente elas vão usar a barreira ou parte dos conceitos dela para pegar o pássaro. Mas eu ainda não entendi qual é a da barreira ou o que elas vão fazer. Puxa, mas você é burro. Pense em alguma coisa. E logo depois disso, devem começar as brigas de mago. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que, por enquanto, alguém vai sumir da história por um tempo. É, alguém. Alguém, né? Se você não gostou desse vídeo, não se preocupe. É só mais uma memória inútil.